Obrigado. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Aqueles que estão porventura sem uma Bíblia, se aproxime de alguém aí. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Quantos nunca leram esse capítulo da Bíblia ou nunca ouviram a leitura desse capítulo? Erga a mão. Bem, então preste bastante atenção. Ainda final do verso 31 do capítulo anterior diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transpor montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deles é o amor. Feche os seus olhos mais uma vez. Ó Deus, pelo teu poder, pelo teu Espírito, pela unção do Senhor sobre as nossas vidas, fale aos nossos corações nessa noite. Ó Deus, não nos deixe sair daqui sem compreendermos a tua palavra e sem termos em nós o amor aumentado, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, algum tempo atrás eu expus a carta de 1 Coríntios em uma das classes que nós tínhamos aqui, a classe de profetas. E quando falamos sobre esse texto, nós o colocamos como um enxerto entre os capítulos 12 e 14. Se nós nos lembrarmos de uma pregação que eu fiz há muito tempo atrás, sobre o capítulo 11, nós entenderemos um pouco mais sobre esse texto. E uma das afirmações que eu gostaria de fazer nessa noite, que diz respeito ao texto, é que não tem como ser um homem espiritual se não tiver amor.
Repita comigo: não tem como ser um homem espiritual se não tiver amor. O apóstolo Paulo, ele trata disso. A questão dos coríntios era com relação aos dons, com relação à vida da igreja. E no capítulo 11, ele deixa claro que aquele serviço que a igreja prestava a ele era um serviço ruim. Capítulo 11, verso 17, ele diz assim: quando vocês se reúnem para o pior, não para o melhor. A igreja de Coríntios estava sofrendo muito, e era uma igreja que é muito parecida com a igreja de hoje, que valoriza muito os dons. E é bom nós chegarmos em uma igreja que manifesta todos os dons: cura, milagres, operação de milagres. É necessário que haja isso. Mas quando isso se torna o fim em si mesmo de uma igreja, ela vai se parecer com a igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo, ele no capítulo 12, no verso 1, ele diz assim: quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E aí ele começa a explicar tudo sobre dons espirituais. E aí no início do 13, na transição do 12 para o 13, ele diz assim: e eu vos passo a falar, a mostrar um caminho sobremodo excelente. Ele estava dizendo: se vocês acham que é muita coisa ter os dons espirituais, eu quero mostrar alguma coisa que é mais excelente do que os dons espirituais. Queridos, para entendermos este enxerto no livro de 1 Coríntios, temos que conhecer um pouco da carta do apóstolo Paulo. Hoje, nós trataremos do elemento que nos distingue uns dos outros, que nos distingue de toda a população do mundo. Vocês sabiam que os crentes em Cristo Jesus são distintos de toda a humanidade por causa de uma coisa? Jesus disse que a marca que distinguia esses cristãos era uma só. Ele diz assim: nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa é a marca que faz distinção entre aquele que serve a Deus, aquele que de fato é cristão, com aquele que não é. E a igreja de Corinto, ela não estava experimentando isso. Para ela, as marcas de uma igreja não eram o amor. As marcas de uma igreja eram todas as coisas comuns que existem dentro da igreja, exceto o amor. A título de introdução, eu quero colocar 3 coisas, só como introdução dessa mensagem. A primeira: o amor é um caminho sobremodo excelente. Quando eu uso essa expressão, sobremodo, eu estou fazendo aquilo que nós chamamos em português de hipérbole. Quem aqui não sabe o que é uma hipérbole? Hipérbole é uma figura de linguagem que mostra um exagero, certo? É alguma coisa exagerada. Você come um pudim que a Kelly faz e diz assim: ninguém no mundo faz um pudim igual esse. Eu usei um exagero para dizer que o pudim dela é o melhor que existe. Ou uma hipérbole também pode ser compreendida quando você diz assim: o gol que o Roland fez ontem foi o gol mais lindo do mundo. Isso é uma hipérbole. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu vos passo a mostrar um caminho muito exagerado, que é melhor do que todos. É o amor. A primeira coisa que eu quero colocar das 3 coisas é isso: o amor é o caminho sobremodo
excelente. A segunda coisa, sem amor, todas as atitudes espirituais perdem o valor. Vejam o verso 1, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Não tem valor nenhum. Todas as ações espirituais, línguas, profecias, conhecimentos e mistérios, fé intensa, ou eu conheço alguém que tem uma fé maravilhosa, eu conheço alguém que opera milagres, mas ele é grosso com o vizinho, ele é mau. O texto diz que nada disso vai adiantar. A terceira coisa que o texto diz é que sem amor, todas as atitudes direcionadas ao ser humano perdem valor. Verso 3: ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu faça todas as obras, ainda que eu faça isso ou aquilo, se eu não tiver amor, tudo perde o valor. Essas três coisas são pilares que eu preciso entender. Existe algo que é sobremodo excelente, e que sem ele as minhas atitudes espirituais não valem nada. Sem ele, as minhas atitudes pessoais em direção ao próximo não valem nada. É por isso que aqueles que fazem obras achando que vão ganhar a salvação estão enrolados, porque não vão. Depois disso, Paulo passou a descrever o amor, como era o amor, em 4 aspectos. O primeiro aspecto que ele coloca é o que o amor é. E ele põe 2 coisas. Ele diz: o amor é paciente e o amor é benigno. É tudo que os religiosos não conseguem lidar bem. Os religiosos, eles não sabem lidar com essas 2 coisas, nem com a benignidade e nem com a paciência. Nós somos, acho que o Brasil inteiro ficou chocado essa semana com a notícia daquela mãe que forçou o jejum da filha e ela morreu. Não li qual grupo religioso frequentava aquela mulher, mas a religião impôs que ela deveria fazer jejum e que os seus familiares fizessem. A religião, ela tem essa força de impor. O Evangelho não. O Evangelho é graça. Se eu não fizer pela graça, nada adianta. Então o primeiro passo, o que o amor é, a primeira coisa, ele é paciente e ele é benigno. Ele é paciente com aquele que tropeça, com aquele que cai, com aquele que está necessitado. Jesus deu uma ilustração quando ele diz: ninguém apaga o tição que fumega, nem esmaga a cana que está dobrada. A marca do amor, daquilo que ele é, a principal característica do amor é da restauração, é da generosidade, é da bondade, é de estender a mão, é de acolher aquele que está caído, é não permitir que o outro seja naufragado nos seus pecados. Salomão, dando um dos seus conselhos, ele disse assim: o amor encobre multidão de pecados. Não tenho prazer na exposição. Então, dos 4 aspectos do amor, esse é o primeiro. Ele é benigno, ele é paciente. O segundo aspecto é o que ele não faz. O que o amor não faz. O texto diz:
A primeira coisa, ele não arde em ciúmes. O amor que é em nós gera segurança, não gera ciúmes. Para os casais, você acha que o seu ciúme vai segurar a fidelidade da sua esposa, do seu esposo? A sua segurança sim, os seus ciúmes não. O amor não arde em ciúmes. Rapidinho, só para exemplificar, não vou citar os nomes. Um casal viajava e a mulher era muito ciumenta, mas não tinha 4 bancos para eles se sentarem nos 4. A mulher com a filha foi dentro de um ônibus, foi lá para frente e o marido ficou mais atrás com o filho. E de madrugada, de repente, a mulher chegou e deu uma bolacha num rapaz, achando que estava batendo no rosto da mulher do lado, achando que estava batendo em uma mulher que estava com o seu marido. Aí, de madrugada, aquele alvoroço, o motorista parou com o grito da moça, acendeu-se a luz. Quando ela olhou, ela viu: meu Deus do céu, bati numa moça, achando que ela estava com o meu marido. Ela era tão ciumenta que enquanto ela dormia, ela concebeu dentro de si que o seu marido tinha colocado o filho do outro lado e tinha se sentado com a moça. A moça estava com um rapazinho de lua de mel. E aí, o motorista falou todo mundo para a delegacia. Quando o ônibus parou, as duas coisas aconteceram ali. Aquele casal jovem, eles se viraram para o motorista e falaram: o senhor pode seguir, não precisa parar. Nós perdoamos essa senhora que arde em ciúmes. Nós somos crentes no Senhor. E o outro casal também era crente. O ciúmes faz essa loucura. O amor não arde em ciúmes. O amor não faz isso. Não se ufana. O amor não acha que ele é melhor do que alguém. O amor não se soberbece dizendo: eu sou o cara. Gente, isso é um perigo. Isso acontece aqui. Eu sou o melhor profissional. E ninguém é como eu sou. Já não te passou isso pela cabeça quando você vai trabalhar e deixou alguém no seu lugar e ele não fez assim? Você pensa que ele não fez tão bem. Talvez o supervisor tenha gostado mais do trabalho dele. Você fala: esse cara aí, não chama ele mais não. Não faz como eu faço. Já te passou isso pela cabeça. O amor não se ufana. O texto diz que ele não se conduz inconvenientemente, que ele não procura os seus interesses, ele abre mão, ele não se ressente do mal se alguém te faz o mal, ele não fica com aquela pulguinha atrás: eu vou matar na unha, depois está na minha lista negra, e quando eu encontrar, na hora que eu tiver oportunidade, eu vou dar o troco. O amor não se ressente do mal, mas o amor também não se alegra com a injustiça. O amor não faz nada dessas coisas. Esse é o segundo aspecto. Aí Paulo disse: o que o amor faz? Diz o texto: regozija-se com a verdade. Irmãos, é difícil. Tem gente que não sabe lidar com a verdade. Não sabe mesmo. E há uma distância muito grande em não saber lidar com a verdade, que é uma coisa compreensível às vezes, a regozijar-se com ela. Quando você não é um bom funcionário e o seu patrão tem 3 ou 4, e aí ele dá uma promoção para o outro,
E você fala, eu estou há mais tempo na empresa, por que ele não me deu a promoção? Talvez não lidamos bem com o fato de que o outro se esforça mais, é um pouco melhor do que nós somos. E nós não entendemos muito bem isso e não lidamos com essa verdade. E não nos alegramos com o fato disso ser verdade. Será que isso acontece conosco? O amor faz outra coisa, ele tudo sofre. Difícil, não? Por isso que esse caminho é sobremodo excelente, é para a gente extra, é para a gente que está disposto a ir além da religiosidade, é para a gente que está disposto a ir além da vida comum de um cristianismo oco, vazio, enfadado, cheio de métiers e de clichês que não atende à necessidade do reino. O amor, ele é sobremodo excelente, porque ele nos capacita a esperar, quando todas as coisas são adversárias da espera, suportarmos todas as coisas, quando queremos ser aliviados de algumas coisas que estão preparadas para nós. Isso o amor faz. A quarta coisa, o quarto aspecto do apóstolo Paulo sobre o amor é a dimensão dele, é o tamanho dele. O verso 8 diz assim: o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, elas vão passar. A religião acaba. A religiosidade vai morrer, mas o amor jamais acaba. As juras que você fez para sua esposa, se de fato foram verdadeiras, elas jamais acabarão. A dimensão do amor é infinita. Ele jamais acaba. Então não venha com essa conversa de que o amor acabou. O que acaba é a vida da religiosidade. As profecias vão passar, as línguas vão passar, a ciência vai passar, a morte da espiritualidade está próxima, a ideia pré-fabricada de uma religião vai passar, se torna enfadonha. A mesmice vai pegar aquele que não tem amor. Existem igrejas que as pessoas estão indo só para administrar, só para olhar como é que está o templo. Essas coisas vão passar. Pastor, mas e daí o que isso tem a ver conosco? Onde é que nós nos enquadramos nessa palavra de Paulo? Ele estava falando para a igreja de Corinto lá, que estava no abrigaiado dos dons. Ele falou: cessa tudo e se amem. E nós, onde é que nós entramos? Estamos no verso 9 e verso 10. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Nos céus nós alcançaremos a perfeição. Paulo está dizendo, mas aqui precisamos perseguir algumas coisas. Verso 10 a 12. Verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Paulo está dizendo o seguinte: todos os que vivem uma vida de religião são meninos.
E eu quero propor que vocês sejam homens. Paulo está dizendo: a religião produz meninos na fé. Mas o amor do Evangelho, o amor da cruz do Calvário, o amor que nos conquistou, o primeiro amor que nós devemos voltar para Ele, esse produz homens espirituais, homens fiéis a Deus, famílias curadas, famílias saradas. E Paulo então vai colocar, Paulo não, a palavra, 4 princípios para que nós possamos ser homens espirituais. O primeiro dele está em João capítulo 15, verso 9: permanecer nele, como o Pai me amou, permanecei no meu amor. Como o Pai me amou, permanecei no meu amor. A primeira coisa o primeiro princípio é permanecer no amor de Jesus. João capítulo 15, verso de número 9. Quando Jesus, ele enfatizou isso, é porque haveria, sem sombra de dúvidas, a possibilidade do esfriamento do amor. E lá em Mateus capítulo de número 24, verso 12, ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa semana nós também fomos chocados, e eu até enviei para os homens o vídeo de uma mulher que estava sendo curada, com o cara jogando água nela. Em seguida eu enviei um outro vídeo para vocês, mostrando a farsa. Isso é iniquidade. A mulher, ela era contratada por pastores em igrejas diferentes. Ela não conseguia mover o braço, mas ela tinha uma doença rara, que o braço ficava encolhido. Então, quando ele jogava a água ou alguma coisa, o braço ia esticando. Isso é chamado na Bíblia de iniquidade. Todo mundo acha que iniquidade é só pecado associado ao sexo, a alguma coisa. Não! Tudo que vai contra a palavra do Senhor é iniquidade. Imagine o que homens, chamados homens de Deus, estão fazendo hoje, nesse momento. Eu já vi grandes congressos, onde cadeiras eram marcadas com X. Aquele determinado cidadão iria se levantar e ser curado. Iniquidade. A Bíblia diz: permanecei no meu amor. O amor não folga com essa injustiça. Então, essa iniquidade faz com que o amor se esfrie. O incrédulo olha e fala: mas poxa vida, isso é trancagem, como é que eu vou crer? Eu estou fora disso. Aí o incrédulo vai na igreja e vê um fulano de tal lá, falando em línguas, profetizando, dançando, no reteté todo. Aí no meio de semana o cara está falando palavrão, o cara está mentindo, o cara está dando cano. Isso é iniquidade. Iniquidade. Será que nós não entramos um pouquinho nessa iniquidade? Com algumas atitudes? Porque a palavra é para nós, não é para aqueles que não estão aqui.
Se o homem estiver fixo com seus olhos na iniquidade, o amor que há nele vai se esfriar. É por isso. Se os meus olhos estiverem fixos naqueles que promovem iniquidade, os meus olhos são o meu amor vai se esfriar. Mas a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Eu suporto o que esses pastores malévolos do inferno têm feito com a igreja. Irmãos, eu não tenho receio nenhum de falar isso. Sou muito livre para falar isso. Eu sou muito livre para falar desse povo que anda cambaleando dentro da igreja e a vida torta na rua. Sou muito tranquilo, porque eu não folgo com essa iniquidade. O apóstolo Paulo estava fazendo isso. Sabe o que ele diz no texto seguinte, no capítulo da ceia, no texto, capítulo 11? Ele diz assim: vocês estão aí se embebedando na hora da ceia. E no capítulo 12, queriam discutir assuntos espirituais, sobre línguas, profecias e coisas tais. Sabe o que eles estavam fazendo? No capítulo 5, enxertos dentro da igreja. Incestos, melhor dizendo. No capítulo 6, irmão levando outro irmão nos tribunais. E queriam dizer que era uma igreja avivada, alegre. Eu já escutei várias vezes alguém falando para mim na rua: pastor, sua palavra é muito boa, mas a sua igreja é fria. Então a minha igreja é fria porque não tem aquele movimento de arrebentar. Dá vontade de falar assim: mas também eu prego tudo para que eles na segunda-feira lá fora deem bom testemunho. E se não der, o negócio não é comigo, não, é com meu pai. O segundo princípio, Jesus diz o seguinte: Paulo diz: vá para ele. Capítulo 5, verso 18 de João, aliás, o capítulo inteiro, diz assim: contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Capítulo 5, verso 40 e verso 42. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Jesus estava falando para os judeus. E a situação era o seguinte: Jesus havia curado o homem que estava há 38 anos com uma enfermidade. E ele esperava que alguém o lançasse às águas quando o anjo agitasse a água. E o texto é muito interessante, porque quando Jesus vira e fala para aquele homem: vai embora, pega o teu leito e leva contigo. Alguém que estava lá olhou para ele e falou assim: você está fazendo alguma coisa no sábado que não pode fazer, um religioso. Você está carregando o leito. Aí ele fala: quem te mandou carregar o leito? Ele falou assim: o mesmo que me curou disse: toma o teu leito. Aí o homem volta e diz assim no verso seguinte, verso 13 ou 14, se não me engano, de João 5, diz assim: quem te mandou tomar o leito? Irmãos, aquele homem estava vendo, assim como Jesus viu aquela primeira vez, o cara há 38 anos ali, com a enfermidade. Ele não conseguiu ver o milagre de Deus, porque a religião não consegue ver coisas boas. O evangelho sim, a religião não. E o que Jesus diz para esses homens que estavam questionando
Aí ele diz o seguinte, ele diz essas coisas. Vocês não querem vir a mim para terdes vidas. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Quem não tem esse amor que eu estou pregando, não vem a Deus. Pode vir à igreja, pode se tornar um religioso, mas não vem a Deus. Isso é difícil. João capítulo 17, verso 26 diz assim: quando Jesus se referiam aos que foram para ele, ele diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O desejo de Jesus para a igreja é que o mesmo amor que Deus devotou a Jesus fosse dado à igreja. Você já parou de pensar? Sabe qual foi o amor de Deus para com a igreja? Ele abriu mão do seu único filho. Ele diz que essa intensidade de amor seja a intensidade de amor que a igreja tem. Você quer? Você quer essa intensidade? Você quer que esse amor invada o seu coração, a sua alma, o seu corpo? Você quer? Ir a Ele. O terceiro princípio é entender que o Espírito Santo é quem põe em nós o amor de Deus. Entender que o Espírito Santo é quem põe em nós o amor de Deus, não por força nem por violência. Romanos capítulo 5, verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. É a obra do Espírito. Irmãos, eu fico maluco. Eu era criança, eu ia para as reuniões de oração, louvado seja o Senhor, porque eu comecei a falar em línguas com 14 anos de idade. Foi bênção para a minha vida. Mas tinha um diácono que apertava a minha cabeça assim, e ela quase no chão assim, fala em línguas, fala em línguas, fala em línguas. Eu quase não ia. Porque o que Jesus está dizendo é que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O Espírito derrama sobre nós amor de Deus. Se você já experimentou os dons espirituais, é uma coisa maravilhosa. Mas o amor é um caminho sobrenatural. O amor derramado pelo Senhor nos nossos corações é muito mais gostoso do que os dons espirituais. Muito mais. Muito. Eu fico pensando, eu vou repetir o fato da mãe que essa semana ela e o marido mataram a filha. A filha chegou morta no hospital. E eles pegaram o diário dessa filha e ela escreveu nele assim: mãe, me dê comida. Mas em nome da religião, a mãe diz: não, para a sua purificação, você precisa do jejum. Ensino de demônio. Jejum não purifica ninguém. Mostre só um versículo na Bíblia que diz que jejum purifica alguém. Jesus nos purifica.
O amor dele nos purifica de todo pecado. Por último, o último princípio. Entender que ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ninguém pode nos separar. Repita comigo: ninguém pode nos separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8, verso 35 em diante. Eu quero ler e quero que vocês acompanhem. Romanos 8, 35 em diante. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Eu suporto. Ou angústia? Eu passo por ela. Ou perseguição? Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dê glória a Deus! Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Fale para a esposa, olha, fale, verbalize. Ninguém pode nos separar do amor. Fale isso, materialize isso, viva isso, sinta isso, receba isso, viva com isso, expresse isso. Amém?